o Dr. Marcos Salles, médico pediatra e criador do projeto Fases. Todos os sábados, às 2 da tarde, pela Rádio Paraná. Comportamento é fases. Entenda antes de reagir. Olá, ouvintes da Rádio Paraná. Uma boa tarde a todos. É com grande alegria que damos mais uma vez início ao nosso programa Comportamento é Fase. Um programa preparado para você, para a sua família, no qual nós trabalhamos comportamento e desenvolvimento infantil. Seja muito bem-vindo ao programa Comportamento é Fase. Não se esqueça, todos os sábados às 14 horas, estamos aqui todos juntos, reunidos, para falar sobre os desafios da infância e da adolescência. Qual é a intenção do nosso programa? A intenção do nosso programa é ajudar a todos os pais, a todas as mães e a todos os avós e educadores a lidar e compreender melhor cada fase da criança, cada fase do seu crescimento e cada fase do seu desenvolvimento. Aqui, sempre dizendo, você vai encontrar informação com qualidade, em uma linguagem clara, acessível, baseado em evidência científica, para transformar o conhecimento em segurança, acolhimento e te ajudar nas melhores decisões conscientes no seu dia a dia e da sua família. Mais uma vez, muito bem-vindo ao Comportamento é Fases. E antes de iniciarmos o nosso programa, eu quero que você não se esqueça de seguir a gente. Então, faça o seguinte, abra o seu celular, entre no seu Instagram e digite dr.marcos_pediatra. Mais uma vez, dr.marcos_pediatra. É por lá que eu continuo todas as conversas do nosso programa e você vai encontrar mais informações e orientações práticas sobre saúde, comportamento e desenvolvimento infantil. Ao mesmo tempo, o YouTube, nós postamos essa palestra, essa conversa de forma completa lá no nosso YouTube. Como que você faz? Você digita @comportamento e fase, tudo junto, que você vai nos encontrar lá, vai me encontrar lá. E no TikTok, mesma coisa, bem fácil. Comportamento e fase, tudo junto, estamos lá, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente, dispondo desse pequeno tempo para adquirir conhecimento e saber educar melhor os seus filhos. O tema de hoje, qual é o tema de hoje? Como foi divulgado, o tema de hoje é: o seu filho controla a tela ou a tela controla seu filho? Vamos começar fazendo uma indagação, uma analogia. Por exemplo, eu como médico, se você leva o seu filho numa consulta e eu passo para o seu filho um comprimido e falo assim, olha, dê esse comprimido para o seu filho, que ele vai ficar quietinho, 2, 3 horas por dia, você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Ele vai ficar bem paradinho, tranquilo, ele não vai ficar conversando, vai ficar o tempo que for necessário, ele vai te deixar em paz. Mas tem um ponto, eu te daria o comprimido, mas eu não falaria para você quais são as reações adversas desse comprimido, eu não falaria para você por quanto tempo esse comprimido faria efeito, se esse comprimido ele causa dependência ou não, será que você usaria esse comprimido? Ao mesmo tempo, muitas vezes nós fazemos isso, mas não exatamente dando o comprimido. Eu estou usando a alusão, eu estou usando como exemplo o comprimido, mas eu quero dizer que muitas vezes nós fazemos isso com as telas. Nós entregamos para a criança um celular de 2 anos para essa criança parar de chorar. E será que realmente ela para de chorar? Ela para de chorar. Mas essa entrega desse celular para a criança, existe reações e existem consequências. Então, o mais importante antes de você usar uma medicação, eu como médico, eu sei qual o efeito que a medicação vai fazer, mas antes de eu usar uma medicação, o que é o mais importante? Eu saber quais são as reações. Antes de eu aplicar uma vacina para X ou Y, eu tenho que saber quais são as reações a pequeno, a curto, médio, longo prazo. E por isso estamos aqui. Essa conversa, quero deixar bem claro, essa conversa não é uma conversa para lhe julgar.
Essa é uma conversa para lhe trazer conhecimento, lhe trazer entendimento e saber como lidar com as situações frente às telas, tá? A diferença do comprimido e da tela é que a tela, ela tem um ícone colorido, ela tem um som de notificação e ela tem uma promessa silenciosa. Relaxa, que eu cuido de você, para o seu pai ficar tranquilo. E hoje eu quero falar sobre esse assunto. É o assunto mais quente a respeito da parentalidade. Não é birra, não é desfraude. Hoje o tema mais atual é tela. Porque enquanto você decide se deixa ou não mais 5 minutinhos o seu filho frente a um desenho animado ou não, o cérebro do seu filho, ele está literalmente sendo construído tijolo por tijolo, sinapse por sinapse, conexões por conexões. O cérebro da criança, ele funciona da mesma forma como um computador. Você vai alimentando essas informações e ele gera, com essas informações, um ritmo, uma frequência, e aquilo se torna natural. Então, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos com o decorrer dos anos? Por isso, mais uma vez, não deixe de seguir o nosso programa Comportamento é Fase, Rádio Paraná Oficial, todos os sábados às 14 horas, porque viemos com temas de alto impacto na sua vida, na vida do seu filho e na vida da sua família. E hoje, a gente não vai te dizer, tire o celular do seu filho, até porque eu não precisaria de um programa para dizer para o seu filho, olha, dizer para você, você precisa tirar o celular do seu filho. Bastaria eu fazer um collab, uma postagem dizendo isso. Mas primeiro, isso é inadequado e isso é errado. Não temos como correr da modernidade. As telas fazem parte do nosso dia a dia, as telas fazem parte do dia a dia dos nossos filhos. Hoje, realmente, o que eu quero te mostrar? O que está por trás da tela. Devemos tomar decisões com informação, não com culpa, e tendo consciência do que você está fazendo para o seu filho. Aquele comprimido que eu falei para você, você daria para o seu filho ou não? Sabendo que você não conhece as reações, você não conhece as interações e você não conhece se vai causar dependência ao seu filho ou não. Será que você daria? Será que você já está dando esse comprimido para o seu filho? Já que estamos fazendo uma relação com o uso de telas. Então, sem perceber, muitos de nós fazemos algo muito parecido. Quando entregamos um celular para acalmar uma criança, realmente funciona? Funciona. A criança para de chorar, a criança fica em silêncio e parece que tudo resolveu. Só que, o que está acontecendo no cérebro dessa criança? E é justamente sobre isso que eu vim conversar com você hoje. Não vim demonizar a tecnologia e não vim dizer para você que o seu filho não deve usar telas. As telas fazem parte da nossa vida e devem sim ter o seu espaço. O que precisamos entender é que o cérebro infantil está em desenvolvimento. Então, primeira coisa, na primeira infância, que é até os 6 anos, todas as recomendações voltam para que, quanto menos tela seu filho usar, maiores são as probabilidades do seu filho ter um desenvolvimento saudável. Por quê? Nos primeiros anos de vida, a criança não precisa de tela. O que a criança precisa? Ela precisa de conversas, de brincadeira, de movimento, de contato visual, de afeto, de interação com pessoas de verdade. Porque essas interações vão construir conexões. E essas conexões vão sustentar a sua linguagem, a sua atenção, o autocontrole e o controle sobre nossas emoções. Por isso, antes de entregar um celular apenas para o seu filho, vale a pena nós refletirmos. A tela que estou dando para o meu filho está ajudando ele em algo ou está substituindo experiências que o cérebro dele realmente precisa? Essa é a pergunta que nós, como pais e profissionais, devemos fazer. No momento em que damos uma tela aos nossos filhos, o que aquela tela está fazendo com ele? Está ajudando ele ou de forma negativa está trocando
experiências, tentando substituir experiências que não são substituíveis. Porque uma vez que a criança usa a tela, conexões, área de sustentação de linguagem, de emoções, autocontrole, a tela, ela não proporciona esse desenvolvimento. Essa é uma conversa, como eu já disse, sem culpa. Não vim aqui para te culpar, tá? Até porque, antes de médico, eu sou pai, tenho 3 filhos, tenho filhos maiores, tenho filho de 7 anos e tenho filho de 3 anos. Então, quero deixar bem claro, essa não é uma conversa de culpa, essa é uma conversa baseada em evidência. Para quê? Para que nós entendamos como o cérebro da criança funciona e faça com que a gente tome a decisão correta de forma consciente. Primeiramente, o que nós devemos saber? Que o cérebro da criança é um cérebro em construção. Como é a construção do cérebro? Desde o nascimento. Quando a criança nasce, o cérebro dela começa a se desenvolver, só que nós devemos entender, assim como aquelas pessoas, por exemplo, que estiveram conosco no nosso programa sábado passado, às 14 horas, no qual nós falamos sobre birra, novamente eu vou repetir essa estrutura da formação cerebral, que é importante. Então, o cérebro da criança, ele começa desenvolvendo 2 andares. O primeiro andar é o andar onde existem as nossas emoções. Uma observação, existem as nossas emoções, mas não existe controle das nossas emoções. Então, é um andar que, além das nossas emoções, existe um sistema de alarme. Frente a um problema, o que eu faço? Eu corro, eu grito, eu me escondo, eu luto. Esse andar, simplesmente, ele é feito para isso. Quando se vai construir o segundo andar, as colunas são as conexões, as sinapses. E o segundo andar é o andar onde nós tomamos as nossas decisões. O cérebro adulto é um cérebro, um prédio, já pronto. A parte elétrica já funciona, os elevadores já funcionam, os sistemas estão integrados e a estrutura já suporta as decisões do dia a dia. Já no cérebro infantil, o segundo andar está em desenvolvimento. Ou seja, a criança, ela tem um cérebro emocional, ela não tem um cérebro racional. Frente a uma decisão, ela vai decidir pela emoção, não pela razão, porque o andar de cima, chamado córtex pré-frontal, aonde nós controlamos nossos impulsos, as nossas decisões, esse andar na criança não está construído. Então, é um cérebro simplesmente emocional. Já que o cérebro de uma criança pequena é diferente, existe uma fundamentação muito bem feita. As paredes estão levantadas, o primeiro andar, lembrando, o primeiro andar, quando eu falo, é a área límbica, onde ficam nossas emoções e o sistema de alarme. Esse andar já está construído. O segundo andar, onde controla tudo isso, não. Por isso que a região que é responsável pelo planejamento, pelos impulsos, controle de impulsos, ter paciência, capacidade de esperar, tomar a decisão correta, respirar, raciocinar, ver qual caminho se deve tomar, essa é a última parte do cérebro que amadurece. E amadurece aproximadamente até os 25 anos. Enquanto isso, a área dos instintos estão altamente em alta, as áreas das emoções estão trabalhando muito. Por isso, quando uma criança de 3 anos, por exemplo, não consegue esperar, não consegue dividir um brinquedo, se joga no chão, faz birra, isso não necessariamente significa que a criança está com falta de educação. Muitas vezes significa que o cérebro dessa criança não está totalmente desenvolvido, capaz de controlar esses impulsos ainda em construção. Agora a pergunta que eu faço para você é: o que acontece quando colocamos a tela dentro de casa frente a uma criança? Quando colocamos a tela tem uma função bem específica, que dentro da área de desenvolvimento neurocerebral, nós sabemos que a tela,
ela estimula um neurotransmissor chamado dopamina. Qual é a função da dopamina? A função da dopamina é que esse neurotransmissor é extremamente ligado ao sistema de recompensa. Ele participa da motivação, do aprendizado e daquela sensação de prazer quando algo interessante acontece. Até aqui nenhum problema. Tudo certo. O problema é que os aplicativos curtos, os jogos longos, com aqueles capítulos infinitos, fazendo com que você entre em um funil e nunca queira sair desses jogos, e as redes sociais foram projetadas para estimular a dopamina. Só que qual é o problema? Essa projeção é para que a dopamina ela seja produzida de forma intensa e repetitiva. Então, essa sensação de recompensa é uma sensação muito intensa e muito repetitiva. Mas, qual é o problema? O problema é que quando você estimula muito a dopamina de forma muito rápida, você está frente a por exemplo, um jogo que tem muita troca de luzes, essas luzes entram no cérebro e estimulam muito a dopamina. E isso produz muita dopamina, que muito gera a recompensa. Só que ao mesmo tempo que ela se conecta e produz o sinal de recompensa, rapidamente ela se vai. E novamente, para você produzir a recompensa que te gerou o prazer, você tem que ficar mais tempo, porque seu cérebro vai se adaptando. Ou seja, se você deixou seu filho ficar 30 minutos frente à tela, frente a algo que não é interessante deixar, que é algo prejudicial, como por exemplo, o uso de muita imagem, de muita luz, da próxima vez aqueles 30 minutos não vão ser suficientes para produzir a mesma sensação de recompensa para ele, porque o cérebro é adaptivo e ele se adaptou aos 30 minutos. Então, para gerar o mesmo estímulo, a criança vai precisar de mais tempo de tela. Por isso que vamos comparar isso agora com o mundo real. Quando você dá uma boneca para a criança, a roupa da boneca não muda sozinha em um clique. Quando você dá um livro para a criança ler, quando ela vira a página, essa página não dá ou não libera um som de recompensa para essa criança. E quando a criança, por exemplo, está brincando de pique-esconde, de faz de conta, essa brincadeira não oferece um prêmio instantâneo o tempo todo. O que eu quero dizer? Que o mundo virtual e o mundo real são mundos totalmente diferentes. Se você parar e pensar, os vídeos que te dão mais seguidores são os vídeos chamados Reels, são os vídeos curtos. Por quê? Por que eles fazem isso? Para que justamente você fique naquela barra de rolagem rápida, gerando muito estímulo, produzindo muita dopamina, gerando muita recompensa, causando um vício em você. E além disso, a inteligência artificial, ela memoriza e grava a interação que você está tendo com aquele conteúdo e sabe exatamente o que você gosta. Porque a partir de um momento, somente vai aparecer para você aquilo que você gosta de ver. Você percebe a diferença? Com o tempo, o cérebro, ele começa a se acostumar com esse ritmo acelerado de estímulos. Então, quando a criança volta para o mundo real, tudo parece estar lento. Tudo parece estar mais lento. Vai para a escola, tudo parece lento, devagar, fica sem estímulo. Em uma conversa parece sem graça, porque aquela conversa parece ser longa. Brincar com blocos que exige esforço e pensar aonde se encaixa já não tem mais graça. E é por isso que muitos pais dizem: doutor, toda vez que eu tiro o celular do meu filho, ele fica irritado, fica nervoso. O que eu faço? Por que isso acontece? Primeiro, na maioria das vezes não é porque a criança ficou mal criada. É porque o cérebro estava acostumado a um nível muito alto
de estímulo. E agora, esse cérebro hiperestimulado precisa de tempo para se reorganizar. E é por isso que algumas áreas fundamentais do cérebro, que estão em desenvolvimento, precisam se reajustar. Vamos falar basicamente sobre 4 áreas. Primeiro, a área mais afetada frente ao uso de telas de forma desnecessária é a atenção. Por quê? Quem treina o cérebro para trocar de estímulo a cada segundos vai encontrar dificuldade uma vez que sai de frente dessas telas, não está à frente dessas telas, vai ter dificuldade no poder de concentração. Pode perceber, uma criança que fica muito tempo frente às telas, seja vendo um desenho animado, ou seja, jogando, uma vez que precisa parar e fazer as atividades escolares, ela vai ter dificuldade de ficar sentada meia hora, 40 minutos, 1 hora, frente àqueles livros, ler, interpretar, pegar uma cor, fazer o que o professor manda. Por quê? Porque o cérebro dela está hiperestimulado. E aquelas atividades que exigem concentração estão se perdendo. A segunda área que é afetada da criança é a área da linguagem. Devemos entender que o ser humano nasceu para interagir, mas interagir com quem? Com outros humanos, no qual nós chamamos de interação humana. E essa interação, ela se desenvolve quando alguém conversa e o outro responde, quando você espera a sua vez para falar, quando alguém fala com você algo engraçado, interessante, você sorri, quando você faz uma pergunta e o outro tem que parar, raciocinar, pensar para responder. Tudo isso faz com que o cérebro da criança seja incentivado a pensar da forma concreta, raciocinar da forma concreta. A tela, qual é o problema da tela? A tela pode até falar, mas ela não conversa com você. Por isso, principalmente antes dos 2 anos de idade, a tela não substitui a interação com pessoas. E, pelo contrário, aumenta os riscos de atraso no desenvolvimento da linguagem, porque é justamente aonde a criança mais precisa interagir para entender como que funciona, para o cérebro entender como funciona todo esse processo de conversação, de responder, de esperar, de sorrir, da interação humana. A terceira função que pode ser prejudicada frente ao uso das telas é as funções executivas. Quais são essas funções? As funções de controlar os impulsos, lidar com frustrações, resolver problemas e planejar pequenas ações. Porque, mais uma vez, lembra que eu falei que o segundo andar da casa, a área pré-frontal, o córtex, não está desenvolvido. A área da criança onde faz ela controlar seus impulsos, tomar decisões, planejar, resolver problemas, não está desenvolvida. E onde essas habilidades são treinadas? Essas habilidades, elas são treinadas nas brincadeiras ao ar livre, nas brincadeiras de faz de conta, frente a um tédio, na criatividade frente a um problema ou uma brincadeira que ele tem que resolver. Transformar situações que às vezes olhando não tem nada que fazer, a criança dali ela consegue ter uma criatividade e fazer algo. Por exemplo, quem nunca passou por uma situação de dar um presente para a criança e vem numa caixa gigantesca, um brinquedo pequeno, e a criança deixa o brinquedo de lado e interage mais com aquela caixa, fazendo com que aquela caixa gere mais prazer e satisfação do que o próprio brinquedo. Por quê? Porque está em alta as áreas relacionadas à criatividade da criança. E é exatamente nesses momentos que a tela acaba ocupando espaço. E por último, a tela interfere diretamente no sono da criança. A luz emitida pelas telas, devemos entender que elas diminuem os níveis de melatonina. A melatonina é o hormônio responsável pelo sono. Quando a melatonina começa a ser produzida, o cérebro entende que está chegando perto do horário de dormir.
quando as crianças começam a usar muito tela próximo do horário de dormir, essa criança tem mais dificuldade de pegar no sono. Por quê? O estímulo que deveria dar o sinal para a criança dizendo, olha, está chegando o horário de você dormir. Esse estímulo, ele não é diminuído, porque naquele momento você dá uma tela onde tem muita luz, bloqueia o sinal da melatonina e aí o que acontece? A criança começa a apresentar dificuldade para dormir, pior sono e descansar menos. E qual é o problema disso? Que uma vez que a criança tem dificuldade para dormir e dorme menos, isso interfere diretamente na memória da criança, no humor, no aprendizado, no crescimento, até porque durante o sono, há uma liberação importante de hormônios de crescimento. Por isso que existe um ciclo chamado ciclo circadiano. Devemos ter hora adequada para ser estimulado, devemos ter hora para começar a dormir. E por quê? Porque dentro do ciclo circadiano, durante o sono, até o sono ele tem algumas fases. E na fase mais profunda do sono é liberado hormônios responsáveis pelo crescimento da criança. Então veja o quanto é importante todo esse processo de desenvolvimento. E quando nós usamos tela excessivamente ou usamos tela perto do horário de dormir, nós interferimos em várias partes do processo de crescimento e desenvolvimento infantil. Não esquecendo que quanto melhorem forem essas experiências vividas, que são tijolos por tijolos que estamos colocando nessa construção, e imaginamos que um tijolo seja uma brincadeira, o outro tijolo seja uma conversa, o outro seja uma leitura, o outro tijolo seja um contato humano, um movimento, um afeto. Isso vai construindo essa casa. Então, quanto mais sólida é essa estrutura, mais a criança vai ter essa casa bem construída para o resto da sua vida. Sabendo isso, o que mudou recentemente sobre o uso de telas? Antigamente, as leis, elas não olhavam tanto para esse ponto quanto ao uso de tela. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos recomendações médicas baseadas e pautadas em conhecimento científico que diziam: crianças de tanto a tantos anos podem usar telas, crianças de tanto a tantos anos podem usar 1 hora, 2 horas, 3 horas, crianças de tanto a tantos anos não podem usar, e ponto. Isso era o que nós tínhamos antigamente. Mas, agora, a preocupação não é um assunto passado, a preocupação não é somente dos pais. Pelo contrário, é um tema que vem mudando até as leis, a política pública e as recomendações em vários países. Por exemplo, no Brasil, nós temos ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele vem fortalecendo normas voltadas para a proteção da criança e dos adolescentes no ambiente digital. E cada vez mais há estudos a respeito do impacto das telas na vida das crianças e do adolescente. Qual é a ideia? A ideia é clara. A responsabilidade hoje não é mais só da família. A responsabilidade hoje também é do Estado e das empresas de tecnologia que produzem estes demais e variados conteúdos. E essas empresas de tecnologia hoje, elas têm a obrigação de oferecer ambientes mais seguros para as crianças e adolescentes. Com isso, com a evolução dessas leis, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela formulou um conceito que nós chamamos do conceito dos 4 Cs, que abrange conteúdo, contato, conduta e contrato. O primeiro C, conteúdo, é o que nos mostra o que o meu filho está assistindo. Então, quando nós conversamos com os pais ou criança, o primeiro C relacionado ao conteúdo, nós perguntamos: pai, você sabe o que o seu filho está assistindo? E muitas vezes os pais acreditam saberem.
e você pergunta, é adequado para o seu filho ou não é? Ah, doutor, eu acredito que é adequado, porque quando eu coloquei aquele conteúdo, lá dizia que era um conteúdo adequado para X idade. Mas, aquele conteúdo, por exemplo, como um jogo, tem um chat, tem um ambiente no qual eles podem trocar conversas? E aí nós vamos para o segundo C, que é o contato. Doutor, tem. Ok. Você sabe com quem seu filho conversa? Sei. Você sabe porque um amiguinho que você conhece, ou você acredita que conhece aquela pessoa pelo que a pessoa escreve? Porque é difícil você saber quem está do outro lado da tela. Por exemplo, nós podemos lembrar que há pouco tempo houve uma investigação sobre uma plataforma de jogo, o Roblox, no qual crianças jogam, brincam, e ali tinham pessoas que se passavam por crianças, pedófilos, e usavam aquela plataforma para aliciar menores. E houve um processo judicial no qual a empresa teve que tomar medidas de segurança mais eficazes para proteger as nossas crianças. Então, o segundo C, que é o contato, é você realmente saber com quem seu filho conversa pela internet. E isso é muito difícil, porque uma vez que você entra num ambiente digital e existem milhares de pessoas ali, eu, adulto, posso me passar por uma criança de 7 anos, posso colocar uma outra foto, uma criança de 12, 13, posso começar uma conversação. Eu que tenho capacidade de raciocinar, de pensar e de manipular, é muito mais fácil aliciar aquela criança. Então, muito cuidado com o seu filho e com o que ele está tendo contato. O terceiro C é conduta. Como meu filho ele está se comportando no ambiente digital? Será que aquele ambiente digital que ele está sendo prazeroso? Ou é um ambiente de estresse, é um ambiente que quando ele sai ele se torna extremamente agitado, confuso, agressivo, está sofrendo bullying, está sofrendo algum tipo de violência? O que está causando esse contato para o meu filho? Você deve avaliar. Porque às vezes o produto, o conteúdo é adequado para a idade do seu filho, mas seu filho pode não estar usando de forma saudável. Então existem vários pontos que você deve levar em conta. Porque a obrigação, como nós vimos por lei, é a obrigação dos pais, do Estado e das empresas propiciar um ambiente confortável para a criança. Só que a obrigação principal é nossa, como pai, como tutor, estar atento, estar vigilante, sabendo todas as informações, sabendo o que meu filho está fazendo, com o que ele está lidando, com o que ele está falando. E o terceiro C é o contrato. E será que existe algum interesse comercial por trás da produção desses conteúdos? Sejam vídeos, jogos, programas? Então, assim, em primeiro momento já posso te dizer abertamente e claramente que existe um propósito. O propósito é ganhar dinheiro. Ninguém faz algo para perder dinheiro. E até aí, tudo bem, tudo certo. Só que, será que esse produto que está sendo trazido para o seu filho, o ganhar dinheiro ou ganhar renda dessas empresas está de acordo com o conteúdo? Será que eles estão pensando na proteção do seu filho, colocando numa balança e pensando, será que está sendo benéfico ou maléfico isso para a criança? Muitas vezes não, a maioria das vezes não, porque o principal foco é ganhar dinheiro, fazer dinheiro, e a proteção do seu filho fica em segundo plano. Por isso, muito cuidado. A criança, nós devemos pensar se ela está sendo estimulada para consumir aquele produto, fazer compras ou até mesmo ser expostas a práticas inadequadas, mesmo que esteja dentro do ideal para a idade do seu filho, pode estar estimulando a ele fazer práticas inadequadas para a sua idade. Então percebam que hoje a discussão não é somente sobre
quanto tempo meu filho pode ficar na tela? Antigamente a pergunta era, quanto tempo meu filho pode ficar na tela? Hoje a pergunta não é só essa. Hoje a pergunta é, quanto tempo meu filho pode ficar na tela? X. Mas que hoje se preza mais pela qualidade do produto que o seu filho está consumindo do que a quantidade de tempo. A pergunta também deve ser, qual que é esse o conteúdo que ele está absorvendo? Com quem meu filho está interagindo? E o que ele está sendo influenciado a fazer? Ok? Então, vamos ver as recomendações hoje principais para o uso de telas de acordo com idades. Vamos deixar bem claro, antes dos 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria, em consenso com a Organização Mundial de Saúde, em consenso com a Academia Americana de Pediatria, criança de 2 anos não deve ter tela. Ponto. Não tem mais, não tem menos. Criança menor de 2 anos não deve ter tela. Se deve priorizar pela interação com pessoas, com brincadeiras e exploração do meio ambiente. Lembra que a criança é um ser humano em desenvolvimento e o ser humano foi feito para ter relações. Por isso que até os 2 anos, essa criança ela deve explorar o ambiente, conhecer textura, conhecer brincadeiras, desenvolver, por mais que pareça que a criança, por que eu vou conversar com meu filho se ele não sabe falar? Mas a linguagem é um processo a ser desenvolvido e isso começa desde o nascimento. Dos 2 aos 5 anos, o uso das telas ele deve ser limitado, no máximo 1 hora por dia. Lembrando que essa 1 hora deve ser acompanhada por um adulto, com preferência de conteúdos educativos. Lembrar que as telas devem ser desligadas antes das refeições e também 1 hora antes de dormir. Lembra? De desligar as telas antes de dormir para que a produção do hormônio do sono aumente, o cortisol diminua, a dopamina se regule e a criança tenha um sono adequado para que também não tenha interferência no seu crescimento e desenvolvimento. Então, dos 2 aos 5 anos, o ideal é 1 hora por dia, não visando somente o tempo, mas sim a qualidade e sempre com adultos próximos. Dos 6 aos 10 anos, podemos usar a tela até 2 horas por dia, sempre supervisionado, tá? E sempre privilegiando a qualidade e não a quantidade. Novamente, gravem isso. Crianças frente ao uso de tela, sempre priorizar a qualidade do que a criança está vendo do que a quantidade e o tempo. Dos 11 aos 18 anos incompletos, o ideal é que se use de 2 a 3 horas por dia e ainda continue com aquela supervisão importante. Lembrando que, com o decorrer do crescimento e do desenvolvimento, a criança ela vai adquirindo autonomia. E essa autonomia, mesmo se desenvolvendo, deve ser acompanhada pelos pais. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Americana reforçam que não bastam contar horas de tela. É preciso avaliar o tempo, o conteúdo, a presença de um adulto e orientações quanto ao uso das telas. A Organização Mundial da Saúde também vem no mesmo sentido, vem no mesmo propósito, recomendando que crianças menores de 2 anos não devem usar telas. E a primeira infância, o que é a primeira infância? Do 0 aos 6 anos. Quanto menos tela a criança usar na primeira infância, melhor é. Novamente, quanto menos tela a criança usar até os 6 anos, melhor é. Tá? E esse movimento ele não acontece só no Brasil. Esse movimento já acontece em vários países com respeito a implementar políticas públicas para proteger a criança e o adolescente no ambiente digital. Por exemplo, na China, há
restrições específicas para conta de menores em alguns tipos de plataforma. Na Austrália, por exemplo, já aprovou leis que limitam o uso de telas em adolescentes frente às redes sociais. Então, aquele adolescente que não tem 18 anos completos quer usar uma rede social, a rede social ela tem um tempo delimitado no qual ele pode ficar. E chegou naquele tempo, desativa a rede social dele, ele já não consegue entrar na própria rede social. Por exemplo, Canadá, França, Dinamarca já tem mecanismos de verificação mais modernos. Por quê? Porque antigamente o mecanismo de verificação era colocar ali os seus dados, colocar a sua idade e fazer a formulação de uma senha e uma contrassenha. Só que eles perceberam que crianças e adultos, jovens, adolescentes, eles burlavam esse sistema. Então agora, além disso, alguns já têm o sistema de leitura facial para fazer uma equiparação, uma comparação com os seus dados. Tudo isso para melhorar as formas de controle dessas redes sociais e telas. Então você percebe que esse tema deixou de ser apenas um debate entre os pais? Você percebe isso? Hoje é um tema, uma discussão médica e também regulatória. O mundo inteiro começa a reconhecer que a infância precisa ser protegida no ambiente digital. E eu falo isso não para demonizar o ambiente digital, em hipótese alguma. Significa que entender a tecnologia e saber que a tecnologia deve acompanhar o desenvolvimento da criança, sim, porque faz parte do desenvolvimento, e nunca substituir, saber que a tela veio para acompanhar o desenvolvimento, a tela não veio para substituir tudo aquilo que a gente já falou referente à infância, mas veio acompanhar, porque a criança sempre vai precisar, nessa fase da vida, de brincar, conversar, explorar, conviver, e com isso ela vai crescendo. Vamos falar alguns mitos e verdades sobre a tela. Primeiro, a tela acalma a criança? Acalma, mas depende. Porque o que acontece? Frente a uma birra, por exemplo, quando você usa uma tela, a tela pode até acalmar a criança, mas a tela não está ensinando a criança a acalmar-se sozinha, a regular o centro das emoções, que é a habilidade real que ela precisa desenvolver. É como usar um analgésico frente a uma dor. Você tem uma dor de cabeça e você vai lá e compra X analgésico e usa, e a dor de cabeça vai embora. Você resolveu o problema? Não. Por quê? Porque você não sabe a causa daquela dor de cabeça. Para você resolver o problema, você tem que ir na raiz da doença. Saber que alguma coisa está acontecendo que está produzindo a dor de cabeça. Você está tratando de forma secundária a dor de cabeça, mas não está resolvendo o problema principal. E é isso que acontece com a criança quando nós damos tela. É como usar um analgésico para a dor que precisa de uma investigação. Ele alivia o sintoma, mas ele não resolve a causa. Todos os desenhos educativos são bons para a criança? Depende também, porque o desenho educativo ele pode ser feito dentro das regras, tudo bonitinho, tudo certinho, mas devemos lembrar que a etiqueta educativa não tem nada a ver com o estímulo. O que importa é o ritmo, não é o rótulo. Por mais que seja educativo, se tiver muito estímulo, vai produzir muita dopamina, uma recompensa rápida, produzindo rapidamente, né? Óbvio, e isso vai causar um ambiente viciante para a criança. Tá bom? Vamos ver agora se temos algumas perguntinhas dos nossos ouvintes. Temos? Ok. Só um minutinho. Temos sim. Que maravilha. Temos algumas perguntinhas dos nossos ouvintes sobre as telas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira perguntinha que chegou aqui é: meu filho de 1 ano já mexe sozinho no celular. Isso é grave?
calma, não entre em pânico, não é motivo para pânico. Não é grave, mas é um sinal de alerta que você deve reorganizar a rotina do seu filho, tá? Nessa idade, a recomendação qual é? 0 tela, não deve ser usado tela. Mas comece, se seu filho já está usando, então calma, paciência, comece a reorganizar o tempo do seu filho. Não tire essa tela de forma abrupta, tire diminuindo o tempo de tela. Se ele usa 2 horas por dia, diminua para 1h30, 1 hora, 45 minutos, 30, 15, 0. E vá substituindo esse tempo que era de uso de tela por algumas atividades, tá? O foco deve ser trocar a interação, não é eliminar aquele momento. O cérebro, ele não quer perder nada. No máximo, ele vai aceitar uma troca como recompensa. Então, vai diminuindo o número de telas e aumentando algumas atividades que tenham interações. Outra perguntinha que chegou pra gente é: posso usar tela como prêmio por bom comportamento? Olha, pode, mas cuidado, tá? A tela, ela deve ter um valor emocional igual a qualquer outro prêmio que você dá para a criança. Emocionalmente, a tela, ela não pode ter um valor emocionalmente a tela, ela não pode ter um valor maior do que os outros prêmios, tá? Então, alterne esses prêmios, alterne o prêmio de dar tela para a criança com outros, para que ele não seja o prêmio maior. Se você fizer isso, eu vou te dar a tela. Nossa, é o prêmio maior, porque aí não vai estar certo. Você tem que usar com cautela. Mas você pode sim usar a tela como prêmio, dentre outros prêmios. A outra pergunta é: audiolivro ou podcast infantil conta como tela? Olha, não da mesma forma, tá? Porque o estímulo não é o mesmo. Sem estímulo visual acelerado, o impacto da dopamina é bem menor. O impacto daquele neurotransmissor que causa, que te dá prazer, que te dá recompensa, é diferente. Mas é uma ótima alternativa os livros, audiolivro e podcast infantil, principalmente nos momentos de transição. Por exemplo, a criança está usando tela e está chegando perto do horário de dormir. E aí você pode fazer essa transição e já explicar para a criança: olha, daqui 10 minutinhos a gente vai dormir, tá bom? Com que idade eu posso liberar a rede social? Esse é um tema bastante divergente, mas é um tema bastante interessante, tá? A maioria das plataformas, elas exigem que a criança tenha pelo menos 13 anos para poder usar essas plataformas, tá? Então, a maioria dos países você tem que ter idade mínima de 13 anos. Mas existem países como, por exemplo, França, Dinamarca, que já elevaram essa idade para 15 anos. E o recomendado não é só liberar, mas você liberar a plataforma de uma vez, mas você ir introduzindo as telas de forma gradual, sempre cuidando desse conteúdo, tá? Supervisionando, explicando para a criança e nada impondo. Lembre-se que tudo que é imposto gera objeto de desejo. Porque uma vez que eu não posso fazer, não sei porquê, você vai tentar buscar saber o que é aquilo que eu não posso fazer. Então, tudo imposto gera desejo. E uma vez que você não estiver próximo dessa criança, ela vai buscar fazer aquilo porque aquilo é objeto de desejo. Então, sempre que você for tomar uma decisão, principalmente com as crianças de 13, 14, 15 anos, tenha uma conversa franca, tenha uma conversa aberta para que a criança entenda o porquê das objeções dela e o porquê que você tomou aquelas decisões e ela entenda que seja o melhor para ela. Outra perguntinha é: jogos de celular é pior do que desenho animado? Depende do jogo. Se é um jogo que te entrega recompensa rápida
sem fim definido. Você entra naquele jogo e cada coisa que você vai fazendo vai te dando uma recompensa aleatória e você vai tendo que ter essa recompensa. E aquela recompensa vai abrindo outros ícones que você pode comprar coisas com aquela recompensa. Vira um ciclo vicioso, tá? Então tem de ser, esses tipos de jogos tendem a ser mais estimulantes em dopamina do que às vezes muito desenhos que são narrados de forma linear. Uma perguntinha bem interessante. O uso de tela na viagem de carro é errado? Então, vamos entender algo. Existe algo que você usa diariamente, existe algo que é pontual, tá? Então, o uso de telas durante uma viagem sendo usado de forma pontual e contextual, como por exemplo em viagens longas, é diferente de uma criança que usa a tela diariamente, e isso acaba regulando a parte emocional da criança. Então, um contexto importa mais do que a exceção isolada. E uma viagem longa, com uso de tela às vezes maior, foge um pouquinho do contexto do que o uso diário, que forma uma personalidade, forma ali uma rotina diária, tá bom? Outra pergunta é, meu filho de 8 anos já quer ser TikToker, o que eu faço? É interessante abrir um diálogo sobre o porquê desse desejo, tá? Explicar para a criança que tem uma idade mínima, o porquê tem essa idade mínima, propor outras alternativas relacionadas e, às vezes, se a criança realmente quer, você começar a abrir alguns perfis fechados, tá? Que são administrados por você, para dar um pouco de liberdade também para a criança, até que ela tenha maturidade suficiente e idade compatível para abrir um TikTok. Então, você também não precisa ser 880, não pode, pronto, acabou. Existem outras plataformas que são menores para 13 anos, que você abre, a criança manuseia, mas você, através da parentalidade, você tem controle sobre essas plataformas. Então você dá um pouco de autonomia para essa criança, mas você controla isso. E isso é extremamente interessante, porque ela vai entender o seu ponto de vista, mas ao mesmo tempo ela vai ter um pouco de liberdade também. Crianças que usam tablet na sala de aula, isso conta como horas de tela? Interessante que hoje a maioria das crianças elas usam tablets no ambiente escolar, mas conta sim, tá? Não sei se felizmente ou infelizmente, tá bom? Porque às vezes chega no fim do dia, o pai quer um momento para descanso. Ai, meu filho não usou tela hoje. Aquela 1 horinha, 2 horinhas que ele pode, eu já selecionei ali o que ele pode ver ou não, coloca a tela e você tem tempo para fazer as atividades da casa, para se reorganizar. Mas, se a criança já usou telas durante o período escolar, isso conta sim dentro do valor total de horas. E vale a pena conversar com a escola sobre o tipo de uso e também para saber se você pode equilibrar esse uso de tela com o tempo de tela em casa. Outra perguntinha é, deixar meu filho ver meu celular com meu acompanhamento é seguro? É seguro, só que não elimina a presença de conteúdos inadequados. Quem nunca passou por um momento que você está ali sentado fazendo alguma coisa, seu momento de descanso, e o filho senta do lado e fala, pai, posso mexer no seu celular? Pode. E a criança está mexendo. Só que de vez em quando, pum, aparece algo que não é adequado para a idade da criança. Então, por mais que você esteja do lado da criança e ele esteja num ambiente seguro, do seu lado, isso não quer dizer que ele não terá contato 100% com conteúdos que não são adequados para a idade dele. Tá? Então, muito cuidado. Vale a pena usar algum aplicativo de controle das horas e tela da criança? Claro, pode ajudar, tá? Mas, lembre-se, uma vez que você usa algum sistema de controle de parentalidade, no qual ele é vinculado com o seu celular para você saber o que a criança está vendo ou não, é uma faca de 2 gumes. Por quê? Se você faz esse controle de forma imposta,
a criança não vai atender, não vai entender. E isso vai gerar um objeto de desejo e ela vai buscar saber o porquê que ela não pode. Então lembre-se que o controle das redes sociais deve estar extremamente ligada com um amplo diálogo com seu filho. Seu filho tem que saber e entender o porquê daquele controle. Senão, não vai se tornar algo benéfico. Tá bom? Vamos ver se temos mais ao nosso tempo. Já está quase terminando. E vamos lá. Então, de forma resumida, vamos lá. De 0 a 2 anos, 0 tela para essas crianças, priorizar brincadeiras, texturas, som, caixa, empilhar, correr. Fale o que você está fazendo, mesmo com o bebê. Se o filho é bebê, fale o que você está fazendo. É assim que a linguagem se constrói. A linguagem não aparece de um dia para o outro. Já as crianças de 2 a 5 anos podem usar telas até 1 hora por dia, acompanhadas longe das refeições e longe também do horário de dormir. E cria um cardápio, uma rotina de brincadeiras, de alternativas. Vamos brincar de desenho, vamos brincar de massinha, vamos brincar de faz de conta. As crianças de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas. E priorize pela qualidade. Vai jogar? Priorize pela qualidade do jogo. Que tenha começo, meio e fim. Vai visualizar um conteúdo? Você veja esse conteúdo antes e veja a qualidade. Se não deu tempo para ver, fique junto com a criança. E de 11 a 18 anos, adie o máximo possível a entrada dessas crianças nas redes sociais. Mais uma vez, quero que você pegue seu celular. Agora, vamos lá? Todo mundo pegando o celular, abrindo o Instagram, procurando dr.marcos_pediatra. Mais uma vez, dr.marcos_pediatra. Por que eu peço isso para você? É porque por lá que eu compartilho todos os conteúdos que podem ajudar você a entender seu filho melhor antes de reagir. Também estamos no TikTok com @comportamentoefase, tudo junto, @comportamentoefase, e o mesmo nome, @comportamentoefase, no YouTube. Porque às vezes você quer consumir todo esse conteúdo, essa palestra, essa conversa, em um tempo para realmente você conseguir assimilar essas informações, então esse conteúdo está lá, posto, tá? E postado. E não esqueça de entrar, começar a nos seguir, curtir e compartilhar. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que sábado que vem você aí do outro lado, ouvinte, esteja presente com a gente às 14 horas, no mesmo horário que hoje, para mais um programa Comportamento é Fase. Entenda antes de reagir. E gostaria de dizer para você, pai, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser presente. O suficiente para perceber, ajustar e o que está errado, tentar de novo. O cérebro do seu filho é uma obra em construção. E a boa notícia é que, mesmo alguma coisa não bem construída, você pode reformar. Não existe erro definitivo na infância. Existe direção. E hoje você já sabe para que direção olhar. Esse é o propósito do nosso projeto Fases. É te dar informação de verdade, sem te alarmar, sem te culpar, para que você reaja menos e entenda mais o seu filho, porque, mais uma vez, comportamento é fase, entenda antes de reagir. Uma boa tarde a todos e um bom restante de sábado e fim de semana. Até a próxima.